Boa noite. Raquel Dodge quer que Gedel Vieira Lima e outros denunciados devolvam 51 milhões de reais aos cofres públicos. O valor é o mesmo encontrado em malas dentro de um apartamento em Salvador. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, presta novo depoimento ao juiz Marcelo Bretas e nega que anel de 800 mil reais recebido de Fernando Cavendish tenha sido propina paga por obras. Novos detalhes do esquema de corrupção na Secretaria de Gestão Ambiental em São Bernardo. Além de venda de cargo, quadrilha atuava também na liberação de licenças ambientais em troca de propina. Em Brasília, Michel Temer recebe o presidente da Bolívia, Evo Morales, e em encontro, Temer defende reforma previdenciária e diz que há terrorismo em críticas sobre o tema. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. É demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí surgem os problemas com a osteoporose. Por isso você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. No Todo Seu de hoje eu bato um papo muito bacana sobre pós-graduação e diferentes cursos, os tipos de especialização e qual a melhor opção para cada tipo de profissional. Tem um show de MPB com Luísa Posse. Que o coração não mente, que afortunadamente me faz bem, me faz bem, me faz bem. Recebo também meu brother Marcelo Nova, que está lançando um livro com memórias de sua vida e sua carreira de roqueiro. Nós viramos os reis da ousadia. Todo Seu. É hoje, 10h30 da noite. Estou esperando você. Denúncia do Ministério Público Estadual aponta que, além da venda de cargos na Secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo, a quadrilha que atuava na prefeitura também negociava a liberação de licenças ambientais em troca de propina.
Segundo investigações, eram cobradas propinas para a anulação de multas que, em alguns casos, nem deveriam ter sido aplicadas. Também eram negociadas a liberação de licenças ambientais e autorizações para o corte de árvores. A investigação descobriu ainda que o grupo vendia parte da madeira das árvores cortadas. Mais da metade do município de São Bernardo do Campo está em uma área de manancial protegida por lei. O Ministério Público denunciou 7 pessoas. Mário Henrique de Abreu, secretário municipal de Gestão Ambiental, é apontado como chefe do esquema. Sérgio de Souza Lima, diretor de licenciamento ambiental, Tiago Alves Martinez, chefe de fiscalização, Isaías Antônio de Araújo, servidor público que, segundo os promotores, identificava os locais onde seria possível cobrar propina. Simone Cristina de Lima Brito, irmã de Sérgio de Souza e secretária em um escritório de arquitetura na cidade. João Antônio Cambaúva, consultor imobiliário, e André Luiz Poletti, que vendia a madeira cortada. Segundo a TV Globo, o esquema foi revelado por um homem que foi vítima e hoje é testemunha protegida no processo. Ele afirma que, ao procurar o diretor de licenciamento ambiental, Sérgio de Souza Lima, recebeu a informação de que sua obra só seria liberada se o projeto fosse feito pelo escritório de arquitetura do próprio Sérgio. Segundo a denúncia, o homem foi recebido por Simone Cristina de Lima Brito, irmã do diretor de licenciamento. 30, 35 mil é o trabalho técnico. Só que lá na prefeitura tem outra verba. Quanto vai ficar? Olha, assim, a gente pode tentar até melhorar um pouco isso, mas fica longe de 50 mil. Que não tem nada a ver comigo, tá? É o jogo. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, comandada por Orlando Morando, do PSDB, informa que assim que tomou conhecimento das denúncias feitas pelo Ministério Público, demitiu todos os funcionários envolvidos e cancelou as licenças ambientais. O texto diz ainda que o município instaurou procedimentos administrativos e, caso sejam confirmadas irregularidades, os envolvidos serão processados pela Procuradoria-Geral da cidade. O Jornal da Gazeta, edição das 10, procurou todos os citados na matéria, mas ainda não teve resposta. Reprovação da gestão do prefeito João Dória, do PSDB, sobe para 39%, número 3 vezes maior que o registrado em fevereiro, quando apenas 13% dos paulistanos avaliavam o governo do Tucano como um prefeito ruim ou péssimo. Depois de quase um ano como prefeito de São Paulo, João Dória teve a administração reprovada por 39% dos paulistanos. Em outubro, 26% opinaram dessa maneira. 31% avaliaram a gestão do Tucano como regular. No mês anterior, foram 40%. Apenas 29% a aprovam. No levantamento de outubro, foram 32%. Uma parcela de 1% não opinou dessa vez e na pesquisa anterior foram 2%. Dória é reprovado mais pelas mulheres, 44%, do que pelos homens, 33%. Por aqueles que ganham até 2 salários mínimos, são 44%. O mesmo percentual registrado por pessoas de 35 a 44 anos. O levantamento do Datafolha foi realizado entre os dias 28 e 30 de novembro, com 1.085 entrevistados. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. Um relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado hoje, aponta que, se mantidas as regras atuais da Previdência no Brasil, o gasto público com aposentadorias vai chegar a 17% do PIB em 2050. O valor seria o maior entre as principais economias do mundo. Atualmente, o gasto brasileiro com aposentadorias está em 9,1% do PIB. O documento reforça a necessidade de uma reforma, mas alerta que realizar reformas com pressa pode gerar efeitos negativos, porque tende a amplificar o sofrimento em períodos econômicos já difíceis. Michel Temer recebe o presidente da Bolívia, Evo Morales, em Brasília. Esta é a primeira visita dele ao Brasil após criticar o impeachment da ex-presidente Dilma. Durante o encontro, Temer defendeu a reforma previdenciária e disse que há terrorismo em críticas sobre o tema.
O encontro aconteceu hoje no Palácio do Planalto depois de ter sido adiado 2 vezes por causa das internações do presidente em outubro e novembro. Aliado dos governos petistas, o presidente boliviano foi um dos principais críticos do impeachment de Dilma Rousseff entre os líderes de países sul-americanos. No ano passado, Evo Morales chamou o afastamento de Dilma de golpe parlamentar. Ele chegou a ameaçar tirar o embaixador boliviano do Brasil, mas a ideia nunca foi para frente. Hoje, Evo Morales não criticou Temer. Pelo contrário, agradeceu a hospitalidade em Brasília. Brasil e Bolívia têm negócios avaliados em mais de 2 bilhões de dólares nas áreas de energia e gás. Além do comércio entre os dois países, temas como a segurança na fronteira também estiveram em pauta. E após o almoço oferecido a Morales no Palácio do Itamaraty, Temer falou rapidamente com a imprensa. O presidente afirmou que o apoio à reforma da Previdência está crescendo e, se aprovada na Câmara neste ano, poderá ser votada pelo Senado já em fevereiro. A ideia do governo é colocar a proposta em votação quando tiver garantido os 308 votos necessários para aprovação. Diante da resistência de aliados no Congresso, Temer já fez várias alterações no texto original. O governo manteve a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, mas o tempo mínimo de contribuição caiu de 25 para 15 anos. Já para se aposentar com 100% da renda média, a contribuição ficou em 40 anos. Eu quero ressaltar aqui, tomo a liberdade de fazê-lo, que naturalmente aqueles que já completaram o seu tempo de aposentadoria, aqueles, portanto, que já adquiriram o direito, não precisam apressar-se para aposentar-se, porque já têm o seu direito assegurado. Eu digo isso, porque de vez em quando espalham, né? Olha, vão tomar a sua aposentadoria, vão tirar a sua aposentadoria. É um terrorismo inadequado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A semana passada terminou com a decretação da morte da reforma da Previdência. Isso abalou bastante o mercado, o governo voltou a negociar no fim de semana, o Temer reuniu os partidos e eles vieram com propostas absurdas, como aquela de aumentar a distribuição do fundo partidário das campanhas eleitorais para os partidos e os candidatos da futura eleição que tiverem votado agora a favor do governo. O que é certo é que agora a reforma da Previdência expira por aparelho. Só que tem que ver, é o seguinte, que reforma que vai ser aprovada? Seja qual for a reforma que for aprovada, ela vai ter um impacto positivo no mercado, no Brasil e no exterior, que também está à espera de boas notícias sobre a economia brasileira. Se não for aprovada, aí a porca tosse o rabo na questão da economia, que é o que importa. De qualquer maneira, tudo indica que a reforma que vai ser aprovada, se for aprovada, é uma pálida versão daquela que era necessária para que realmente houvesse um impacto positivo nas contas públicas. É o Brasil real que nós temos. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. O Ministério Público Federal quer que ex-articulador político do governo Temer, Gedel Vieira Lima, e outros denunciados devolvam 51 milhões de reais aos cofres públicos. O valor é o mesmo encontrado em malas dentro de um apartamento em Salvador. Na denúncia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que Gedel, o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB, a mãe deles, Marluce, e o empresário do ramo imobiliário, Luiz Fernando Machado da Costa Filho, paguem uma indenização por danos morais coletivos de 51 milhões de reais. É o mesmo valor encontrado em um apartamento em Salvador, na maior apreensão em dinheiro vivo já feita pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, o local seria uma espécie de bunker da família Vieira Lima. A Procuradoria acredita que o dinheiro vem de repasses de propina feitos a Gedel pelo doleiro Lúcio Funaro e pelo Grupo Odebrecht em esquemas de corrupção. O deputado Lúcio Vieira Lima também é acusado de se apropriar de até 80% dos salários de secretários parlamentares do seu gabinete por anos. De acordo com o Ministério Público, para lavar o dinheiro, a família investia em imóveis de luxo em Salvador. A PGR também solicitou o confisco dos
dos empreendimentos. Um deles é o edifício Lavoe Ladeira da Barra. O imóvel ganhou destaque após o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, ter acusado o então ministro da Secretaria de Governo de pressionar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para a liberação da obra em área de proteção. Por causa do escândalo, Gedel deixou o governo de Michel Temer em novembro do ano passado. Ao todo, foram denunciadas 6 pessoas por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Também estão na denúncia o ex-assessor de Lúcio Vieira Lima, Job Ribeiro Brandão, e o ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz. Além dos valores e da condenação criminal, Raquel Dodge pediu que a mãe do ex-ministro, Marluce Vieira Lima, cumpra prisão domiciliar e seja monitorada por tornozeleira eletrônica. E que o deputado Lúcio Vieira Lima também use tornozeleira e seja obrigado ao recolhimento domiciliar noturno. Agora a denúncia será analisada pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, mas não há prazo. O relator é o ministro Edson Fachin. Gedel Vieira Lima está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, desde setembro. Ele voltou para o regime fechado depois que a PF encontrou o dinheiro em Salvador. E o Ministério Público Federal vai fazer uma nova devolução à Petrobras. Desta vez, são cerca de 650 milhões. O valor que será devolvido à estatal foi recuperado por meio de acordos de colaboração e de leniência celebrados durante as investigações da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, o montante de 650 milhões de reais será a maior quantia já devolvida de uma só vez em uma investigação criminal no país. Outra parcela de 800 milhões de reais já tinha sido recuperada pela Petrobras. Somando os dois valores, o ressarcimento à estatal passará de 1 bilhão e 400 milhões de reais. No total, segundo os procuradores da Lava Jato, os crimes já denunciados envolvem o pagamento de propina na casa dos 6 bilhões e 400 milhões de reais. Desde o início da Operação Lava Jato, em março de 2014, já foram firmados até aqui mais de 150 acordos de colaboração premiada com pessoas físicas, além de 10 acordos de leniência com as empresas envolvidas nos esquemas de corrupção. O dinheiro da devolução à Petrobras vai vir das multas, muitas delas milionárias, resultantes desses acordos. O total de procedimentos já instaurados pela Força Tarefa é de 1.765, incluindo 881 mandados de busca e apreensão e 222 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Já foram cumpridas 101 prisões preventivas, 111 prisões temporárias e 6 em flagrante. 283 pessoas foram acusadas e 113 condenadas. Os crimes mais comuns são corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro internacional. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre mantiveram a decisão do juiz Sérgio Moro, que bloqueou os bens do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, preso pela Lava Jato. A decisão foi tomada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os desembargadores entenderam que a ordem do juiz Sérgio Moro de bloquear judicialmente 3 milhões e 400 mil reais de Aldemir Bendini tem o objetivo de garantir que o dinheiro recebido ilegalmente por ele em esquemas de corrupção na Petrobras seja devolvido aos cofres públicos. O valor é o mesmo que delatores da Odebrecht admitiram ter pago a Bendini para garantir privilégios dentro da estatal na contratação de obras. Os advogados do ex-presidente da Petrobras alegavam que a família dele estava precisando do dinheiro para pagar contas pessoais, mas, por decisão unânime, os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 decidiram manter o bloqueio de patrimônio. Bendini está preso desde 27 de julho, acusado de receber propina quando estava à frente da estatal. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, pediu vista do processo e o julgamento do pedido de liberdade apresentado pelo empresário Wesley Batista foi adiado. Antes de Gilmar pedir mais tempo para analisar a ação, os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli já haviam votado por manter um dos donos da JBS Friboi preso.
Quando o julgamento for retomado, que ainda não tem data, deverão votar, além de Gilmar, os outros 2 integrantes da segunda turma do STF, os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Wesley Batista foi preso em setembro pela Polícia Federal por suposta prática de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, prestou depoimento hoje ao juiz federal Marcelo Bretas. Na audiência, o PMDBista negou que o anel de R$800 mil recebido do dono da Delta, Fernando Cavendish, tenha sido propina paga por obras da empreiteira no estádio do Maracanã e do Parque das Favelas. Segundo Sérgio Cabral, o anel de ouro branco e brilhantes entregue à ex-primeira-dama Adriana Anselmo em julho de 2009 foi um presente de puxa-saco e sem contrapartida em obras para a construtora no Rio. Fernando Cavendish disse à Justiça que a joia serviu como garantia para que a Delta participasse da licitação de reforma do estádio do Maracanã, que aconteceu em agosto de 2010. De acordo com Cavendish, o valioso anel correspondia a 5% da propina exigida por Cabral de todos os contratos fechados no estado durante a administração dele no governo fluminense. Mas o PMDBista disse hoje em juízo que o dono da Delta mente com medo das penas por lavagem de dinheiro. Ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Porque, Excelência, ele era aniversário da minha mulher, ele entregou o anel de presente e em 2012 ele dizer que um presente de puxa-saco, querendo me agradar, dar um presente para minha mulher, é o desespero de um empreiteiro encalacrado, um réu, tenta converter um presente dado um ano antes da licitação, como se fosse uma negociata para ele entrar no Maracanã. Chega a ser surreal. Na audiência, Cabral voltou a se exaltar com o juiz Marcelo Bretas e afirmou que não vai entrar para a história política do Brasil como um corrupto ineficaz. Excelência, eu não sou Ademar de Barro, rouba mais faz. Eu realizei. Eu não roubei, eu não pedi dinheiro, propina para nenhum construtor, nenhuma prestadora de serviço. Após o depoimento à Justiça Federal, Sérgio Cabral deixou o fórum na parte de trás do carro da Polícia Federal. O Conselho de Ética da Câmara arquivou os 2 processos abertos para apurar a conduta do deputado Vladimir Costa do Solidariedade do Pará. Em uma das representações, ele foi acusado pelo PT de divulgar fotos íntimas de uma filha da deputada Maria do Rosário. No outro caso, ele era acusado pelo PSB de assediar sexualmente uma jornalista da Rádio CBN. Vladimir Costa ficou conhecido por ter feito uma tatuagem temporária com o nome de Michel Temer às vésperas da votação da denúncia. Por 34 votos a favor e 11 contra, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou agora há pouco, em segunda votação, o projeto de lei que privatiza o complexo do AMB na zona norte da cidade e a empresa SP Tours. O texto foi aprovado com 2 emendas. Uma delas determina que no total arrecadado com a venda, 20% seja investido exclusivamente na zona norte. Na segunda, os vereadores incluíram uma cláusula em que a prefeitura se compromete a não demitir os 350 funcionários da SP Tours. O projeto segue para a sanção do prefeito João Dória, do PSDB. Chuva em Minas Gerais. 3 mortes foram registradas desde o fim de semana e 4 pessoas estão desaparecidas. O corpo de uma menina de 13 anos foi encontrado na Zona da Mata. A menina, o irmão de 7 anos e a avó das crianças foram levados por uma enxurrada na área rural do município de Urucânia. A avó e o menino continuam desaparecidos. A chuva, as inundações e os deslizamentos de terra têm castigado as cidades mineiras. Na Zona da Mata, o abastecimento de energia elétrica de 7 municípios foi cortado por risco de acidentes. Córregos transbordaram e a água invadiu as casas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o estado é que os dias continuem chuvosos na primeira quinzena de dezembro. A temperatura caiu agora à noite aqui em São Paulo, mas não chegou a ficar frio. O termômetro deve marcar 18 graus na próxima madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano.
Podemos ter chuvas volumosas amanhã pelo interior do estado, mas aqui na capital, os próximos dias vão ser todos muito parecidos, com calor e chuvas pontuais entre a tarde e a noite. Nessa quarta-feira, teremos mínima de 18 graus de manhãzinha e máxima tarde de 28. Aí na quinta, nada muda e na sexta-feira o calor diminui só um pouquinho. A máxima tarde cai para 27 graus, mas o tempo ainda fica bem abafado, com chances de chuva no finalzinho do dia. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Militar denunciou 11 militares e civis envolvidos em fraudes de licitações em contratos do Departamento de Engenharia e Construção, órgão do Exército com fundações privadas e sob a fiscalização do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes. As fraudes ocorreram entre 2005 e 2010 e teriam causado prejuízos de 151 milhões de reais aos cofres públicos. O processo foi encaminhado ao Superior Tribunal Militar por envolver oficiais generais. Entre os denunciados estão 3 coronéis da Reserva do Exército, 1 coronel e 2 majores da Ativa. Eles são acusados dos crimes de estelionato e violação de dever funcional com fim de lucro. Um ex-integrante da cúpula da facção criminosa PCC, chamado Edilson Borges Nogueira, de 44 anos, conhecido como Birosca, foi assassinado hoje dentro do presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Nogueira teria sido excluído do PCC e era uma das lideranças abaixo de Marcola. A polícia investiga o crime e ainda não há relação com a antiga função que ele ocupava na facção que age nos presídios de São Paulo. O boletim de ocorrência diz que houve uma discussão entre 3 detentos durante o banho de sol e o preso foi morto com um estilete. O dono da empresa brasileira de marketing esportivo Trafic apresentou hoje à Corte dos Estados Unidos uma gravação feita por ele com o ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, tratando de pagamento de propina para a cúpula da CBF. No diálogo, aliás, nos diálogos, J. Ávila discute com Kleber Leite o pagamento de R$500 mil para Ricardo Teixeira, R$500 mil para Marco Polo Del Nero e outros R$500 mil para José Maria Marim. A gravação faz parte do acordo de delação premiada que J. Ávila firmou com a Justiça norte-americana no julgamento do chamado caso FIFA. A defesa de Marco Polo Del Nero nega terminantemente que tenha recebido qualquer vantagem indevida em assinaturas de contrato, enquanto os advogados de Ricardo Teixeira dizem que só vão se pronunciar quando tiverem acesso à íntegra dos áudios exibidos hoje no Tribunal de Nova York, onde José Maria Marim está sendo julgado. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Segundo a Casa Branca, a decisão foi comunicada ao presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, por telefone. Abbas advertiu o presidente americano que a iniciativa vai ter consequências perigosas para os Estados Unidos. Desde 1995, quando a transferência da embaixada americana foi autorizada pelo Congresso, todos os presidentes se abstiveram da decisão por considerarem que a estabilidade e as negociações de paz da região eram a prioridade. A transferência da embaixada seria vista como um reconhecimento da ocupação e da soberania de Israel sobre toda a cidade, disputada por palestinos e israelenses como a capital de seus respectivos estados. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.